Olá, olá! Gente, tudo bem? Então, eu gostaria imensamente de dar um salve para as turmas de alimentos, para a turma de eletro, terceira alimentos, e especialmente um abração, um beijão daqueles alunos tão fofinhos que comentam nas aulas, que assistem às aulas, que sabe, sem esforço nenhum, vão lá e faz todas as tarefinhas da plataforma. Um beijão pra vocês, vocês são os amores, vocês me incentivam, vocês me deixam, me mantêm sã nessa pandemia do caramba. Então vamos lá, gente, vamos continuar falando sobre o movimento modernista, agora é a parte 2, tá bom? Lembrando que teve uns alunos que saíram desesperados porque queriam nota, saiu publicando tudo quanto é aula até do segundo ano. Professora, eu assisti a aula. Aí eu respondo, tem lá as respostinhas. Então tá, vamos lá, gente, sem ressentimentos. Vamos lá. O expressionismo chega ao Brasil. Antes da explosão do modernismo de 1922, modernismo não, gente. Toda vez que eu tento olhar pra cá, achando que aqui tá o negócio da câmera, dá tudo errado. Então, começando de novo. Antes da explosão do movimento modernista de 1922, que aconteceu aqui no Brasil, o Brasil teve um despertar para a arte que acontecia na Europa na época. Tipo, a arte mais inovadora da Europa chegou até o Brasil com a pessoa de Lazar Segal, que nem brasileiro era. Vamos conhecer um pouquinho dele? Então, Segal nasceu na Lituânia, mas mas meu Deus, eu não vou gravar de novo, não vou. Mas foi na Alemanha que ele estudou pintura. Ele nasceu na Lituânia, mas foi na Alemanha que ele estudou pintura. Então, em 1906, ele aprendeu pintura na Alemanha. Esse vai ser o último bug que eu vou ter hoje. Vamos lá, então. E em 1912 ele foi para os Países Baixos, 1912 é o mesmo ano em que o Titanic afundou, né? Todo mundo sabe disso. Então ele foi para os Países Baixos e em 1913 ele veio para onde? Para onde? Para o Brasil. E aqui ele realizou uma exposição já com as nítidas características expressionistas. E essa exposição, ela foi importante porque, como vimos lá no início do capítulo, na outra aula que nós gravamos sobre movimento modernista, isso foi importante porque se tornou um dos precursores para que a arte modernista se instalasse no Brasil e os artistas brasileiros colocassem a cara para fora e se posicionassem ante esse movimento maravilhoso chamado arte modernista. Então, quando ele volta para a Alemanha, ele permanece lá até 1923. Então, nessa época, o desenho que ele praticava, ele era anguloso, as suas cores eram fortes, ele procurava expressar a inquietude e os sentimentos do ser humano. Abrindo parênteses, vamos lá. Pessoas, prestem atenção. Todo artista, ele vai expressar o que está dentro dele. Jamais ele vai pintar algo que não expresse, por mais que, vamos supor, eu encomende um quadro. Eu conheço Picasso. Aí eu encomendo um quadro pra ele. Eu falo, Picasso, vem cá, fofinho, pinta aqui um quadro pra mim, pinta a minha pessoa. Ele vai expressar o sentimento dele naquela pintura, por mais que ele esteja pintando a mim, certo? Então, olha só o que acontece. Uma psiquiatra chamada Nice, gente, acabei de olhar o nome da mulher, eu já esqueci. Nice da Silveira. Ela era uma psiquiatra maravilhosa. Ela morreu em 30 de outubro de 99 e ela nasceu em 15 de fevereiro de 1905. Gente, essa mulher, tô dando parênteses ainda. Ela foi contra a lobotomia. Vocês sabem o que é lobotomia, né? É muito comum nos filmes. As pessoas que tinham qualquer distúrbio, qualquer transtorno, qualquer coisa que não encaixasse, inclusive lesbianismo e homossexualismo, era incluído dentro desse não encaixe, onde se fazia uma perfuração intracraniana e anulava certas coisas no cérebro da pessoa, e essa cirurgia era feita com a pessoa levemente sedada, coisa desumana.
E ela foi uma das precursoras a dizer não para esse tipo de coisa. E ela introduziu a arte lá para os pacientes que ela atendia, como uma forma de sublimar, como uma forma de fazer com que esses pacientes melhorassem. Não somente a arte, mas também o uso de animais, para poder ambientar essas pessoas, tirá-las daquele mundo imaginário que elas estavam vivendo por causa da loucura. E pasmem, eram quadros fabulosos, que jamais alguém diria, foi um maluco que pintou isso daqui? Então, presta atenção, a arte sempre vai expressar o que está dentro da pessoa, sempre, sempre. Por isso que tem artes que nós entendemos facilmente, outras nem tanto, e outras são ruins de olhar, outras são agradabilíssimas de olhar, vai expressar o que está dentro da pessoa, sempre. Então, voltando lá para Lazar Segal, como exemplo dessa inquietude dentro dele, nós temos O Interior dos Pobres 2 e Eternos Caminhantes. Tá lá no PDF, na plataforma, viu? Essas imagens. Porque a Titi Odete não dá conta de colocar a imagem aqui, entendeu? Que eu não dou conta, já tentei, mas não dou conta. Então vamos continuar. Em 1951, Lazar Segal dá início ao último ciclo da sua obra com as séries de pinturas As Erradias Favelas e Florestas. Esse ciclo, com o qual ele retoma alguns dos seus temas, é interrompido com a sua morte, porque ele morre em 1957. Ele nem termina, né, o que ele estava fazendo. Morreu, né, não tem como. Então, em Rua de Erradias, que faz parte desse ciclo, né, que foi interrompido, as erradias, as figuras femininas e os espaços onde elas estão são representados de forma alongada, verticalizadas. Gente, só para dizer aqui, ó, erradias seria um nome parecido com o que nós conhecemos hoje para chamar mulheres que nós achamos que não estão fazendo que não estão sendo de boa índole, certo? Seria vadia, mais ou menos isso, tá? Então, os espaços onde essas mulheres estão, a forma como é representada, tudo alongado, verticalizado, para cima. Então, chamam a atenção os rostos que parecem não expressar sentimentos. Outra coisa, o artista, ele consegue olhar para a pessoa que ele está tomando aquele quadro para fazer uma pintura, ele olha para aquilo e consegue pegar o sentimento que está sendo registrado. O que esse protagonista do quadro está sentindo? Então, isso tem que ser passado na arte. A arte é isso. Então, vamos falar agora do início de uma das rupturas mais radicais na pintura brasileira. A exposição que Lazar Segal realizou no Brasil em 1913 não provocou nenhuma polêmica. Gente, vai ver nesse negócio. Porque os seus trabalhos foram vistos como uma produção de um estrangeiro. Olha como o brasileiro pensa, que coisa bizarra. Um estrangeiro vem, ele pode expor seus trabalhos e nada acontece, porque ele é estrangeiro, nada acontece. Então, como tal, ele tinha o direito de apresentar uma arte estranha ao senso estético dos brasileiros. Mas, com a de Anita Malfatti, que nasceu em 1896 e morreu em 1964, a coisa não foi bem assim. Porque será? Eu penso, porque ela era mulher, porque as pessoas poderiam ir com 4 pedras na mão, dizendo, que diabo de arte é essa aqui? Um homem veio e expôs o mesmo estilo de arte, e todo mundo ficou olhando pro quadro e pensando, então, o que será que ele quis dizer? Que arte é essa? E ficou por isso. Aí vem uma mulher, bicha tupetuda, e lacra com a arte modernista. Aí vem, vamos ver o que acontece. Gente, a reação foi bizarra. Então, Anita Malfatti, que teve grande importância nos acontecimentos que antecedem o movimento modernista de 1922, nasceu em São Paulo, onde realizou seus primeiros estudos da pintura, e em 1912 foi para a Alemanha, onde frequentou a Academia de Belas Artes de Berlim. A bicha era chique.
Então, de volta ao Brasil, em 1914, realiza a sua primeira exposição individual. Gente, realizar a exposição deve ser porque as pessoas vão te julgar, elas vão olhar a sua obra e o coração deve ficar na mão, né? Imagina. Então, a exposição dela, a mais famosa, que foi em 1917, provocou até um artigo do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é aquele cara que escreveu sobre o folclore brasileiro. Você assistiu demais ao Sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo. Ele mesmo. O cara era da direita, assim, daquele jeito que vocês conhecem, que eu nem vou dizer aqui, mas daquele jeito que vocês conhecem. Então, e aí escreveu um artigo sobre ela, metendo pau, que eu até falei na outra aula sobre isso. Então, depois desse bafafá todo aí, na mostra que ela fez, tinham lá as obras que eram A Estudante Russa, O Homem Amarelo, A Mulher de Cabelos Verdes, trabalhos que se tornaram marcos da pintura moderna brasileira, por seu comprometimento com essas novas tendências. Então, essas obras exemplificaram as mudanças pelas quais passou a arte brasileira. E Anita Malfatti foi super importante para essa transição. E na época em que foram expostas no Brasil essa arte, as pessoas, no geral, pensavam que a pintura deveria imitar a realidade. Sabe aquela coisa fotográfica, assim? Imitando, sem fazer nenhuma... Essa garrafa, não muda. Não inventa moda, não coloca essa garrafa cor-de-rosa, não coloca o frufru aqui. Não inventa moda. Quer pintar? Pinta a garrafa. Se for assim, né? Então vamos pegar as fotos, só fotos. Ok. E aí, o que acontece? Quando ela vem e pinta um homem com rosto amarelo, uma mulher de rosto anguloso, cabelos verdes, bem que hoje cabelo verde é normal, né? Anita Malfatti apresentou aos seus visitantes da exposição a ideia de que o artista deve ter total liberdade do uso das cores na construção das suas figuras e não se deixar limitar pela realidade, né? Não se deixar levar pelo que as pessoas estão dizendo. Então, as críticas desfavoráveis a Anita Malfatti promoveram a união de vários artistas em torno da pintora para que juntos trabalhassem o desenvolvimento de uma arte brasileira livre de imposições que o academicismo impunha. Maravilha, José! Então, nesse sentido, a Anita acabou tendo uma importância histórica muitíssimo grande para as artes no Brasil, pois, na medida que ela foi criticada, polarizou a atenção dos artistas inovadores e revelou que a sua arte apontava para um novo caminho. Aí o que aconteceu? As pessoinhas que estavam irritadas por causa do cabelinho verde, por causa da cara amarela, agora tiveram que tolerar muito mais. Então vamos ver o que mais que veio. Tô acabando, aguenta aí, Curumim, aguenta aí que eu tô acabando. Então, aí depois disso, eles fizeram esse movimento todo que nós já conhecemos, maravilhoso, que é a Semana de 22, que tantos outros artistas se manifestaram e tal, apesar das críticas de Monteiro Lobato, mas mesmo assim, não deu em nada. Então, aí quanto mais criticada ela foi, vamos ver o que aconteceu, como dizia a própria artista para a revista anual do Salão de Maio em 1939, os objetos se acusam só quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos na luz. Nada neste mundo é incolor ou sem luz. Então, vamos colocar cores, vamos mudar esse negócio. Maravilha, gente? Maravilha. E nem também podemos descartar, levando agora para a sociologia, que esse movimento foi visto pelos ultraconservadores como algo dos comunistas, dos doidos, das pessoas que fumam maconha e que são malucos, né? Nem se você quiser levar para esse lado, pode levar, porque tá certo. Sempre vai ser visto como um movimento dos comunistas. Você não pode nem gostar mais de cores. Então, gente, é isso a aula de hoje. Beijo. Você que assistiu até aqui, fique bem. Beijo, beijo. Vamos que vamos.